Graças a Deus, aqui estamos para mais um vídeo, para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Norberto Félix de Jesus e gostaria de compartilhar algo da Palavra de Deus com todos vocês. Para mim, uma satisfação muito grande de estar aqui mais uma vez. Eu gostaria que você, ao assistir este vídeo, deixasse o seu like, compartilhasse com seus amigos, seus conhecidos, uma mensagem de Deus que acredito que servirá de crescimento espiritual para a vida de todos nós. Não deixe de se inscrever em nosso canal para que quando eu postar novos vídeos, você possa receber a notificação. Então, hoje eu gostaria de falar sobre o tema guiados pelo Espírito Santo, tá? Muitas vezes tem pessoas que perguntam como ser guiado pelo Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo. E aí as pessoas querem usar vários métodos para alcançar isto, que é uma bênção de Deus e que Deus já providenciou todas as orientações para que possamos alcançar esta maravilha tão grande que está disponível para todo o povo de Deus. Então, eu gostaria de convidar você para o texto sagrado da Palavra de Deus em Romanos, livro aos Romanos, é uma carta do apóstolo São Paulo à igreja de Roma, no capítulo 8, no versículo 14. Querido, assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, observe, eu sou um filho de Deus. O que pode evidenciar que eu sou um filho de Deus? É justamente ser guiado pelo Espírito Santo. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, que o apóstolo São Paulo é bem claro quando ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, observe, para sermos guiados pelo Espírito Santo, é necessário, você precisa entender que este processo acontece a partir do momento que você dá uma atenção especial à palavra de Deus. Todo o processo de ser uma pessoa guiada, porque para ser guiada é necessário você ser cheio. Se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, consequentemente, não poderá ser guiada por ele ou guiado por ele. Mas, se você é uma pessoa cheia, automaticamente o Espírito de Deus que enche você também te guiará, porque o Espírito de Deus não vem em nossa vida por acaso, sem objetivo. Então, quero eu ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, quero ser cheia do Espírito Santo, então eu preciso entender que o processo para nós chegarmos a esta coisa tão maravilhosa, tão especial que é ser cheia ou ser guiada pelo Espírito, ele dá início através do momento que você procura compreender ele. E como compreender? Compreender o Espírito Santo através da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele começa a nos guiar através do ensino da palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo? Então, automaticamente você vai sentir desejo em seu coração de ir para as Escrituras. Quando você começa a ler a Bíblia na intenção de ser guiado pelo Espírito Santo, através do ensinamento das Escrituras, através das Escrituras sagradas, o Espírito Santo começa a guiar você. O Senhor Jesus, ele trouxe o método, ele estabeleceu o método para nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Livro do Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 13, olha o que o Senhor Jesus diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará
em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então observe que o Senhor Jesus orienta aos discípulos, ensina, mostra o método através da sua própria palavra, que o Espírito de verdade guiaria seus servos. Quem são esses servos? Eu, você, nós. Então ele diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Evangelho de São João 14, versículo 6, o Senhor Jesus é enfático quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, observem que o Espírito Santo ensinaria sobre Cristo. Ele está mostrando para nós que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é o Evangelho de Cristo. João 8, versículo 32, ali o autor, São João, ele nos ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está observando como o Senhor Jesus nos traz de encontro com a sua palavra para que nós possamos entender a obra do Espírito Santo? Se você observar bem, no Evangelho de São João, no capítulo 16, já foi mencionado aqui, no versículo 12, o Senhor Jesus fala para os discípulos que ele tinha muitas coisas para dizer. Ele diz: olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas não posso falar agora, porque vocês não irão suportar. Aí ele diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, eu quero compreender a obra do Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero ter evidência de que sou uma pessoa, de que sou um filho de Deus. Eu vou buscar conhecer e entender o Espírito Santo através da palavra. Quando nós pegamos o livro de São Lucas, o Evangelho, conforme o Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Lucas, observamos que no capítulo 24 e no versículo 45, o Senhor Jesus diz assim, a Bíblia diz: e abriu o entendimento dos discípulos para que compreendessem as Escrituras. Então, todo este processo, o processo da orientação do Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, começa quando nós entendemos, ou começamos a entender o Espírito de Deus, a sua obra, através dos ensinos das Escrituras. Segundo, eu quero ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Estou começando a entender que todo este processo acontece através do ensino da palavra de Deus, através do que está registrado nas Escrituras. A minha preocupação com a palavra. Aí nós vamos para o segundo método, onde o Espírito Santo ele fala com a gente, ele nos convence, ele nos dá uma convicção de que somos realmente filhos de Deus. Ele nos ensina que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16, o apóstolo diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, observe que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. É uma coisa interior, é uma convicção interna, é algo que se manifesta dentro de nós. O Espírito Santo, ele nos convence, ele testifica, entendeu? É algo assim que é como se fosse algo documentado. Você está entendendo? Então, uma pessoa que casou, eu sou casada, mas ela não tem uma certidão de casamento. Ela é casada. Tem como comprovar que é uma pessoa casada? Então, a certidão é um documento que testifica que a pessoa está civilmente ligada a uma outra pessoa. Você comprou uma casa,
mas você não tem o documento, certo? Um documento que testifica, um documento que certifica que aquela casa é sua. Tem como você provar? Não tem. Então, aqui, o texto de Romanos 8,16 está dizendo que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Ele certifica, ele evidencia que somos filhos de Deus. Então, não há como uma pessoa que é um filho de Deus não ser guiado pelo Espírito Santo. E não há como uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo se considerar um filho de Deus. E isto acontece a partir do momento que nós vamos estudando a palavra de Deus, examinando as Escrituras, vamos descobrindo como Deus realiza esta grande obra. Muitas vezes tem pessoas que estão esperando que Deus use uma outra pessoa, um pregador, um profeta, um sacerdote, não sei quem, para confirmar que você é filho de Deus, confirmar que você é guiado, ou guiar você através, ou levar você de encontro com o Espírito Santo. Mas o melhor método o Senhor Jesus nos ensinou é a sua palavra. Terceiro, ele nos ensina o segredo para o sucesso. Quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós observamos que o Espírito Santo ele nos guia, pelo ensino da palavra, ele leva você para a Bíblia. Sabe aquela pessoa que tem desejo de ler a Bíblia, examinar as Escrituras? É o Espírito Santo que está guiando essa pessoa. Depois, ele nos ensina que somos filhos de Deus. Não tem nada melhor do que você ter a sua própria convicção de que você realmente é um filho de Deus. Você é um filho de Deus? Você sente isso dentro de você? Ou você está esperando se levantar um profeta na igreja, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que você acha que é ousada, a irmã que é do círculo de oração, para dizer a você que você é filho de Deus? Isso deve ser uma convicção interior, isso deve ser uma coisa que você buscará dentro da própria palavra de Deus e o Espírito Santo certificará e confirmará. Depois, ele nos ensina o segredo para o sucesso. Muitas pessoas estão procurando descobrir isso, aquilo, buscando várias metodologias para ter sucesso na vida. Entretanto, a própria palavra de Deus nos ensina. Josué capítulo 8, ou seja, Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, veja, nada melhor do que a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nada melhor do que as Escrituras para o Espírito Santo nos guiar através delas. Então, quando você vem para as Escrituras, o Espírito Santo abre o horizonte para você, abre teus olhos, abre a sua mentalidade. Então é isso que a Bíblia está nos mostrando aqui. É isso que você precisa: vir à igreja, escutar a palavra, escutar uma mensagem, ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso vai edificar você. Porque muitas vezes as pessoas estão querendo: meu Deus, o que é que eu faço para ser bem sucedido? Sucesso aqui é a pessoa ser uma pessoa bem sucedida, ter resultados naquilo que fazem. Quantas pessoas que trabalham tanto e não têm resultado naquilo que fazem? São N pessoas. Então, mas a palavra está dizendo aqui, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele. Meditar significa estar com o pensamento fixo em alguma coisa, você parar, ficar analisando, se lembrando da palavra de Deus. Isso é muito bom. É uma forma que o Espírito Santo usa para guiar aqueles que são filhos de Deus. E para encerrar, ele nos ensina como ter estabilidade espiritual. Mateus 7, 24, quando você é guiado pelo Espírito Santo. Primeiro, ele te guia pelo ensino da palavra. Segundo, ele te ensina, nos ensina que somos filhos de Deus. Terceiro, ele nos ensina o segredo para o sucesso, como ser bem-sucedido, como ter resultado na vida. Quarto e último, ele nos ensina como ter estabilidade espiritual. Livro do Evangelho, conforme escreveu São Mateus, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Olha o que ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você está vendo? Tudo que nós precisamos para ter uma vida bem estabelecida no aspecto espiritual e em todos os sentidos é justamente pautar todos os nossos objetivos, todos os nossos propósitos na palavra de Deus. Se você atender estes requisitos,
O Espírito de Deus te guiará como filho e não apenas como servo. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desta partilha da palavra de Deus e que você possa compartilhar com outras pessoas. Para mim, será um prazer sempre estar trazendo algo que possa edificar a sua vida. Muito obrigado, fique na paz e até a próxima.